falando aí de uma vida cheia da excelência de Deus, né? Que é a vida do pastor Elton. São as obras que ele fez, já realizou, em nome de Jesus, e ele continua aí sendo esse Abraão, esse patriarca de Deus nessa obra aqui na região sul de Goiás, né, pastor Elton? Na região 354, da numeração aí da na Tudo, identidade da instituição quadrangular, né? tudo que foi feito aqui foi o Espírito Santo que fez. Amém. Por isso que é sucesso. Eu fui apenas um instrumento. Eu creio, eu creio. Eu creio, e quando você se emociona, pastor Elton, a gente percebe o quê? Nunca nada foi mecânico. Nunca nada. Por mais que você não tirasse férias, né, gente? Por mais que ele se dedicou totalmente o tempo todo, a gente percebe que nunca, pastor Elton, foi no piloto automático. Sempre foi de coração. E quando você diz assim, que a palavra, ela não. A palavra, a Bíblia diz que a letra mata. A palavra, quando ela fica só na base da mente, da inteligência, é um perigo muito grande, né? A diferença na vida de pessoas como você é que a palavra, ela veio para a mente e desceu para o coração. E quando desce para o nosso coração, rege a nossa vida. Rege como a gente se comporta. E por isso que você fez a palavra valer. Como você sempre usa essa expressão. Gente, tem que fazer a palavra valer, né, pastor Elton? É uma coisa assim, Sim, interessante sobre a nossa igreja quadrangular. Começou em Catalão muito, muito pequena. Não tinha nada, né? O que tinha? Nada. Alugamos um salão na sim. Praça Duque de Eu Caxias. queria até que você colocasse porque a saída de um obreiro, né, para o campo naquela época era muito diferente de hoje. Como é que era isso, pastorel? Pegava a mala e ia. Peguei a mala, entrei no ônibus, né, e E vim. veio. É. Eu recebi credencial de obreiro na categoria do Evangelho Quadrangular. Primeira categoria é obreiro, né? Eu Sim, recebi a credencial de obreiro pelo correio, olha. né? Não existia convenção estadual em Goiás, Não né? existia convenção estadual, só tinha convenção nacional. Nacional. Por sinal, muito boa. Sim. Convenção nacional toda a vida foi benção. A estadual também é muito boa, né? Convenção estadual é muito boa. A nossa primeira convenção estadual foi em 86, em Anápolis, na igreja de Anápolis, né? E muita benção. Então, era pegar a mala, juntar a roupa pôr dentro da mala e, amém, tô indo. Deus é E comigo. essa sua história de pegar a mala, você deixou sua família. Deixei minha família. E era a esposa E e a primogênita, a Cibele, né? Cibele, Era só Denise e a Cibele. Cibele, E você ainda deixou elas lá em Anápolis para 4 poder meses. vir aqui para cá e É. abrir. Vim morar na Abrir. pensão, né? Muito Morou na bom. pensão? Foi muito bom esse tempo da pensão, tempo de jejum, de oração. O ano de 77 foi muito jejum e oração. Muito. Olha, eu e meu companheiro Manuel, que veio comigo, nós éramos concentrados naquilo ali. Levantava de manhã, ia lá para o salão na Praça Duque de Caxias, ia orar, clamar a Deus, né, para que a obra para que ele transformasse o pouco em muito, transformasse as lágrimas em Pérolas. pérolas, né? E Deus foi transformando, Deus foi operando. Agora, sobre pregação, eu sempre observava, tinha nem assim, eu preguei durante, eu falo 50 anos, tinha dia que você não tinha mensagem, né? Um irmão me informou, falou assim, que eu nunca repeti mensagem. Eu falei, glória a Deus, não tinha observado isso, né? Meu Diz que eu Deus. nunca repeti. Então, quando assim você começa, eu subia no altar da igreja, eu me transformava, O sinceramente. espírito te tomava Tomava. mesmo, né?
transformava mesmo. Às vezes estava assim, os cultos da manhã, por exemplo, a gente levanta assim com sono, né, desanimado, mas quando eu subia no altar da igreja, era um mover de Deus, uma transformação. Então, Deus, ele honrou Sim. a minha atitude de fé. Deus honra o irmão, a irmã que está nos ouvindo, toda atitude que você tiver no Senhor, pela fé, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Se você disser, vou fazer isso ou aquilo, e no Senhor e para a glória de Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te A abençoar. fé é a ferramenta que A Deus fé precisa, né? é a fé, é a ferramenta. Para Ele trabalhar na Para nossa ele vida. trabalhar. Né? Quantas vezes Jesus disse para doentes, seja curado conforme a tua fé. Tua fé. Né? Então, se o pregador ele é um homem de fé ou uma mulher de fé, Deus vai operar de acordo com a fé. Né? É verdade. Deus vai operar de acordo com a fé. Se a pessoa tiver uma fé maravilhosa, vai acontecer coisas maravilhosas. Né? Verdade. E vamos falar também o tanto de igreja que saiu do nosso ministério quadrangular. Sim, Né? sim. Olha, Catalão hoje não tem menos de 20 igrejas, 20 novas denominações que saíram do da igreja quadrangular. Sim. Né? São obreiros, são líderes, ou até mesmo pastores. E, amém, que Deus abençoe eles. Né? Porque, Eu na quero que eles verdade, continuem uhum, compromissados com Jesus e produzindo para a glória de Deus. sinal de que o seu ministério e a igreja quadrangular gera líderes, Gera líderes. né? Eu acredito também ter batizado aqui não menos de 4.000 pessoas. Né? Sim. Batizei, eu fiz batismo de 100 e poucas pessoas. Né? Então, amém por isso, E graças você a Deus. lembra, assim, você pode falar com a gente sobre algum milagre daquele começo que te marcou muito? Lembro. Um dia eu fui orar no Hospital São Nicolau por uma criança. A criança estava intoxicado, né? Ele tinha intoxicado. E foi um irmão comigo, um jovem que estava frequentando a igreja, que hoje é pastor. Hoje ele é um pastor. E chegamos ali orando por aquela criança, devia ter mais ou menos de um ano. E de repente, ela ficou toda vermelha, empipocou tudo. Na hora da Na oração. hora da oração. Nós ficamos até preocupados com aquilo. Aí a enfermeira falou assim, fique tranquilo, a intoxicação saiu. Ah, Né? Veio à tona, né? Porque veio para a pele. Veio para a pele. Então, e a criança logo saiu do hospital. Saiu, cresceu bonitinho. Na verdade, foi um sinal muito visível e instantâneo, né? Aquele jovem que estava comigo ficou impressionado. Eu sei que Deus tocou ele ali. Sim. E deu para ele ali um ministério também de cura, de libertação. Naquele momento, naquele né? momento. Então tem coisas que Deus faz que o resultado é muito fantástico. Extraordinário, né? Ali naquele quarto estava só eu, esse irmão, a avó da criança, e a criança e uma enfermeira. E Deus fez ali uma obra tremenda, extraordinária. Né? Temos também em 82, acho que foi em 82, foi quando, não foi mais, não foi quando inaugurou o subsolo da igreja, que nós mudamos da Praça Duque de Caxias, foi em 81. Para baixo. Eu fiz a campanha, o bispo que cura em nome de Cristo, né? Que era o pastor Traci, que Deus já levou. O pastor Traci não pôde vir, ele mandou um telegrama. Eu falei, então eu mesmo vou fazer a campanha. Na época do telegrama. Do telegrama, olha só. Na época do telegrama. Eu falo, gente, ele tem história, né? Aí o seu Sebastião de Pádua, que é muito conhecido, sim, né? Ele levou lá nessa campanha a dona Otília, uma mulher de 72 anos. Ela tinha sofrido derrame e paralisou. Ela não andava. E eles entraram com ela lá no salão do subsolo do templo atual
ela pendurada nos ombros de 2 homens, né? Não andava. Não andava. E essa mulher saiu de lá caminhando. Oh, glória a Deus. Saiu de lá caminhando. Graças a Com Deus. suas próprias pernas. Então Deus fez maravilhas assim. Eu me lembro. E mais uma vez, é importante que, mesmo que você esteja passando por um problema difícil na família, não procurar o caminho errado, procurar o caminho certo, andar com pessoas melhores do que você, Fazer as escolhas certas. querer aprender, trabalhar. Se não der um curso superior, faz um curso técnico, dá um jeito de trabalhar. As coisas na vida não vêm de mão beijada, não vêm de mão beijada. É verdade. Tem que lutar e pelejar para isso, né? E graças a Deus que Deus tem me honrado e abençoado, né? Amém. E uma coisa importante, pastora Rossana, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é o primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Isso é importante. Verdade. Você vê, mesmo com, às vezes há separação, o filho fica contra a mãe, o filho contra o pai. Importante isso. Os dois têm que se entender lá. A gente não pode pender nem para um e nem para outro. E tanto é que eu sou apaixonado pelo meu pai até hoje. Tem 20 e tantos anos que ele morreu. Sim. Né? E sou apaixonado pela minha mãe também. Sim. Sempre chamando ela de mamãe, né? O papai de papai, né? E honrando, respeitando, isso é importante. Muito isso é importante. Não é que a gente não falha, a gente falha. A gente falha, a gente dá cada canelada, mas a gente tem que honrar. E a Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E é Um dia, pastor Rossano, só para eu não esquecer, aqui, a gente que é pastor, a gente lidar com a vida, a gente lidar com o nascimento, a gente lidar com a morte, a gente lidar com a apresentação da criança, com o batismo, Sim. o casamento. Todas as fases, Você tem que aconselhar um casal para não separar. Tem hora que não tem jeito mais. Então é um misto, né? E pastor é um pouco de tudo. É né? verdade. Pastor é médico, pastor é advogado, pastor é pedreiro, pastor é verdade. construtor, é engenheiro, é um punhado de coisa ao mesmo tempo, né? Na situação. Aí uma coisa me chamou a atenção, que está dentro desse contexto que a gente está falando, a gente participa de tanta coisa da vivência, da convivência, e a gente participa de velório. Sim. Participa de velório. Quanta gente, amigos, pessoas da igreja, irmãos queridos, familiares. E um dia eu estava lá no cemitério. E batendo um papo com o coveiro ali. Ele falou assim, pastor. Eu lembro que ele fez um esquadro com o braço assim. Pastor, essa quadra aqui, esse pedaço aqui, tudo que você está vendo de sepultura é de Jove. Eu lembro que ele falou a palavra Jove. Olha só. Jove. Olha só. Então, a gente tem que honrar pai e mãe. Exatamente. Né? Honrar pai e mãe. Para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, você que deve ter criança vendo, deve ter junior, deve ter adolescente, deve ter pessoa de mais idade, jovem. Honra seu pai e sua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. É verdade. Né? Se for fazer um levantamento daqueles sepultados daquela quadra ali, como foi a situação da morte, e como estava o relacionamento com os pais, provavelmente o princípio bíblico valeu. Verdade. Não honrou pai e mãe. Não estou falando que foi. Só que, né, se há o princípio de honrar para ter vida longa, às vezes a vida é ceifada na juventude pelo fato de não honrar. Né? Não é que eu estou dizendo aqui que toda pessoa que morreu jovem desonrou pai e mãe. Não é isso. Né? Mas a gente é um princípio bíblico, honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Isso é importante. Tem que carregar os princípios, né? Quem carrega os princípios, carrega o destino de Deus em si. E o destino que Deus nos dá porque, assim, na verdade, nós não somos só isso aqui.
Nós somos espirituais, né? Você mesmo já fala muito, eu pego muito nessa palavra que você diz. A gente, às vezes, as pessoas querem viver isso aqui achando que a gente é só temporário. Esse negócio aperta, né? Que nós, que nós somos só essa carne, essa vida aqui. E não é. A nossa essência é espiritual. Nós somos pessoas, cada um que vive tem aí para frente uma eternidade. Agora, a minha escolha é que vai gerar essa eternidade com Deus ou sem Deus, né? Então, se eu vivo princípios, eu vivo debaixo. Se eu carrego o princípio, então eu carrego uma escolha de Deus para mim e ela não pode dar errado, né? Eu estou cumprindo aí. É muito importante que a vida da gente, a gente tenha. A gente não está aqui para dar lição de moral a ninguém, né? A gente está batendo um papo, né? Nós estamos falando a verdade, a palavra, né? É importante que a gente ame a Deus, que a gente tenha Deus. É isso aí. Você não pode amar Deus acima de tudo, não. Você não pode amar a Deus acima de tudo. Não tem isso na Bíblia, não. É amar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o próximo como a ti mesmo. Então não é amar acima de tudo. Não, porque se amar de tudo... Amar unicamente, né? Você pode amar a Deus acima de todas as coisas. Deus está lá em cima. Tá lá. Você vai amando esses trem, tem para baixo. Não é assim, não. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que fazer de tudo pela minha família. Tenho que amar a Deus, tenho que fazer de tudo pela minha família. Tá certo? Eu tenho que amar a minha igreja. Amar a minha igreja. Eu tenho que congregar. É do agrado de Deus que o homem congregue. Sim. É do agrado de Deus que o homem congregue. Deus falou o que pro Moisés? Vai lá e fala com o faraó para deixar o meu povo ir, porque eu quero que o meu povo me adore aqui nesse monte. Deus, na verdade, não precisa do nosso culto, porque Deus é completo em si. Mas nós precisamos cultuar a Deus, porque nós não somos completos. É verdade. Sem Deus, nada somos nesse mundo. Sem Deus, nada podemos fazer. É verdade. Né? Já dizia o corinho antigo aí. Então, é isso. E eu tenho que fazer o quê? Amar a Deus, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que estar inserido, amando e servindo a minha igreja, e eu tenho que ter, pelo menos na vida, pastora Rossana, a gente não tem que ter muitos, não. A gente não tem que ter muitos. A gente tem que ter pelo menos 6 amigos. 6 amigos. Por quê? Porque no dia que a gente morrer, a gente tem que ter 6 pessoas, amigos da gente, lá no velório, para pegar na alça do caixão da gente. É verdade. Muito triste. O rapaz que morreu não tinha amigo. Morreu, ixi, já enterrou, né? Não pode ser assim. É verdade. Aí a gente faz o culto fúnebre lá, pro rapaz da funerária, pro defunto. Na hora de ir embora, como é que nós faz aqui, eu e você? Fala, pastor, pega na cabeça que eu pego nos pés. Então, triste, gente, olha, a gente tem que amar a Deus, servir a Deus, cuidar da família da gente, ter uma família, valoriza a sua família. Você precisa congregar, estar na igreja. Quando Pedro, me lembra, pastora Rossana, quando Pedro anda sobre as águas. A parte espiritual, a gente começa falando para eles assim, que a gente tem um cronograma, né? E ele é dividido em 3 partes, né? A parte espiritual e a parte do parto em si. Eles aprendem o que é o parto na perspectiva espiritual. Depois, no momento do parto, o que a gente fala sobre os atos proféticos ali que tem, né? E também no fisiológico, que a Lídia vem trazendo mais a Maressa sobre a parte, o que Deus vai falando ali dos coquetéis, do amor, essas coisas assim, né? E tem versículos que eu vou até citar aqui, que eu acho importante isso para quem tá vendo, claro. Depois, né, pesquisar. Sim. Na Bíblia, lá em Isaías 42:14 fala, mas agora, como a mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo, respiro ofegante.
Esses são os sons do parto. Menina, até o grito, né? O grito, o gemo, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, né? E numa representação, uma representação espiritual, que o Isaías estava falando que a mulher está sentindo dor, ele estava sentindo dor da mesma forma que a mulher, né? E aí a Bíblia ainda fala, outro versículo, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores, dá grito nas suas dores, e assim fomos nós diante do Senhor. Ele faz ali a simbologia comparando com a mulher em trabalho de parto. Em trabalho de parto. Olha para você ver, né? Aqui mais outro exemplo, posições de parir, a Bíblia fala também, ó. Quando vocês ajudarem as mulheres hebreias a dar à luz, elas virem no assento de parto. Se você for no centro cirúrgico, numa sala de parto, tem um assento, né? Tem a cadeirinha lá que a mulher assenta e ela ganha seu filho num assento. Num parto normal. Num parto natural, né? E está em Êxodo 16, 19, né? E a gente fala muito sobre o que a Bíblia fala no contexto mesmo real, do que ela tem fala, o que a Bíblia fala. E assim, a gente também traz muito, a gente vai contra uma cultura, né, pastora? A cultura do tempo de esperar. Né? Existe tempo para tudo, né? Eclesiastes 3:1 fala 3, isso, né? Ele fala sobre o tempo de espera. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar e tempo de não abraçar, né? Então, a gente vem falando, ó, existe um tempo para essa criança nascer. E é o tempo de Deus, né? Não parto programado, né? Geralmente, quando você faz uma cesariana, você programa aquela cesariana para aquele dia, né? Não, vai ser deu 40 semanas na quarta-feira. Então, é um parto programado. E nós temos conversado bastante com as gestantes, né? A Líria pode falar mais com propriedade nessa parte, para elas esperarem sentir as contrações. Porque o bebê está dizendo, estou pronto para nascer, porque isso, o coquetel do amor, quando ela fala na aula de hormônio dela, ela fala que o corpo do bebê está dizendo para a mãe assim, mãe, eu estou pronto para nascer. E o corpo da mulher começa a fazer todo aquele movimento de hormônios. Então o bebê está dizendo assim, mamãe, eu estou pronto para nascer, e a mamãe fala assim, eu estou pronto para parir. Porque Deus dá essa capacidade pra gente. Sim. Deus nos deu um natural porque nós tínhamos essa capacidade. Nós somos empoderadas em Deus a conquistar o parto natural. E a gente vem contra uma cultura. A cultura é o quê? Não dá certo não. Você não dá conta, mulher. Você não dá conta de parir normal. Então nós vamos marcar sua cesárea porque você sente dor. E se você sentir dor, não tá certo. Né? Você não pode sentir dor. Então, nós vemos como uma contracultura relacionada à cesariana, dizendo sobre, vamos esperar, já que vai ter a cesárea mesmo, vamos esperar o bebê, né? Dar o sinal de vida, dar o sinal que quer, né? Sair naquele momento. Por causa do Eclesiastes 3, há o tempo de nascer. Né? O tempo de nascer, Deus está dizendo assim, eu quero que aquele bebê nasça na quarta-feira. Mas o homem está dizendo assim, não, eu quero que nasça na segunda. Porque eu marquei na segunda. Né? Não estamos dizendo que não pode ter a cesárea em si, mas a cesárea ela veio para situações de emergência, para situações que o bebê está com distócia, tá tendo problemas, né? A frequência cardíaca do bebê não está boa, então a gente precisa da cesárea. Deus deixou essa capacidade do homem se aperfeiçoar ao longo do tempo, Sim. Mas não para utilizar contra a vontade dele. Contra a vontade de Deus. Então, nós falamos isso, né? E ainda a Bíblia fala isso, sobre Isaías 66, ainda fala assim, ó. Será que uma mulher pode dar à luz antes mesmo de sentir dores? A Bíblia está perguntando isso, né? Será possível parir sem qualquer dor ou desconforto? Ora, quem já ouviu alguma coisa assim, quem já presenciou tal acontecimento, assim pode uma nação nascer em um só dia. Pode-se dar à luz um povo de uma hora para outra. Isaías 66, 7, 8 fala sobre isso. Aí já fala sobre o processo, né? Pode uma nação, pode um filho, pode uma gestação nascer qualquer hora, pode... Não é, né? Assim, é um processo, é um processo. E assim, a gente pensa, se as pessoas podem estar ouvindo, mas meu filho nasceu de cesariana e tudo. Mas é um processo, né? E aí, com conhecimento agora que cada um vai adquirindo, o meu primeiro filho foi cesariana. A segunda filha já não foi. Já foi um negócio totalmente diferente. E a Marissa falando sobre a questão espiritual. No meu parto, eu falei línguas da Mavi.
lá no centro cirúrgico eu tava falando em língua dos anjos. Uau, que benção, né? hein? E aí até a doutora lá na hora falou assim, ela tava falando umas coisas diferentes lá, assim, blá, 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 blá. E assim, eu tava sentindo a presença de Deus lá na hora, o tempo inteiro eu sentindo a presença de Deus real, papava. E aí quando ela fez o toque necessário lá, ela falava assim, ó, a Mavi passou do lugar que o João Carlos não conseguiu passar. Ela falou desse jeito. E eu línguas e falando e sentindo a presença de Deus naquela hora foi muito surreal, assim. Eu creio, Raquel, que uma mãe como você ali, sentindo a presença de Deus dessa forma, não tem como as pessoas que estão ali não sentirem também, né? É verdade. Porque ali é o que a Líria estava falando. Eu me encantei, me apaixonei. Eu acredito que isso já são assim detalhes de Deus, que o médico, por mais profissional, faz tantos partos por dia, mas ali tem uma marca de Deus, né, gente? Uma pessoa, uma vida com propósito, porque Deus jamais vai permitir que alguém nasça sem um propósito, não é? Hoje, de uns anos para cá, todo mundo quer tudo muito rápido. Né? Geração micro-ondas. Exatamente. Então, aí é onde que foi distanciando aquilo que é o natural. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim, normal uma cesariana, um parto normal é anormal. Não tem como um parto normal, natural, ser anormal. Não tem. Porque ele caminha muito corretamente. Ele vai na frequência. Essa criança que ela nasce de um parto natural, a coloração dela é diferente, a respiração dela é diferente, o choro dela é diferente. É tudo muito natural. Entendi. Né? Então, isso é muito importante. É muito importante. E existem situações, sim, que tem que intervir, sim, com a cesariana. Sim. É necessário. O médico, ele é super capaz para dizer na hora se tem que intervir. Mas o que acontece hoje? Hoje, a mulher... Primeiro, a gestante, quando ela começa o trabalho de parto, ela tem que estar com alguém que esteja preparado para acompanhar. Tá. Mãe é maravilhoso, pai é maravilhoso e tudo, mas é naquele momento... Se o esposo não tiver um preparo para aquilo, a mãe, ele não quer ver. Nós não queremos ver nossos filhos chorar de dor, gritar de dor. Nós não queremos. Sim. Isso faz parte da gente, né? Mas por isso que é necessário um preparo. E o marido, quando vê a mulher também, né? E o que seria hoje importantíssimo para nós? Nem conversei isso com as meninas, mas eu tenho certeza que elas vão concordar. Falta para nós hoje, no nosso curso, a presença do pai. Sim. A presença do pai. Nesse curso que nós tivemos um pai presente. Praticamente em todas as lições. Só um. Então, os pais são chamados? São convidados. São convidados. Por quê? Gente, a fase hormonal da mulher não é fácil. Se ele estiver presente nas aulas, ele vai entender muitas vezes um choro na gravidez. Muitas vezes aquela mulher fica hiper, mega sensível, né? Hormônio alta, desce. É uma montanha russa. É uma montanha russa. É uma montanha russa. Né? Então, muitas vezes, ele vai entender, ele não vai dizer que a mulher está com fricote, que a mulher está com manha. Ele vai entender. Ele vai entender se ele tiver presente. Não sei, ou para a família, para quem convive, não sei. Mas que tem. Tem um propósito divino, né? Deus e eu vejo coisas assim que já aconteceram lá, porque a gente que é gestora, julho, por exemplo, mês de férias, mas é raro o dia que eu não vou lá. Eu digo, morro de medo, chego lá sozinha, tudo fechado, mas tem que ir lá, vamos. Já teve vez de gente lá levar, às vezes fazer entrega nas férias, tá tudo sujo, porque aí faxineira não tá lá, empoeirado, ventou muito. A pessoa entrar e falar assim, nossa, que paz que é aqui. Olha. E eu sinto que realmente Deus está ali conosco. Tem dia, pastora, que
A gente tá assim, nossa, não tem dinheiro para isso, para aquilo outro, tá precisando disso, é urgente, e o dinheiro acabou, e às vezes atrasa, coisa pública, às vezes atrasa. De repente, aparece alguém querendo fazer uma doação, mas não quer que conta para ninguém. Olha só, Não, isso acontece demais. Eu falo direto. assim, que Deus abençoa ali Uma demais. provisão divina mesmo, Divina né? do terreno que a gente ganhou. Que você vê, ganhar 5.000 metros É quadrados incrível. lá, É. É na Rua dos na Rua dos Boiadeiros. Boiadeiros, Cruzeiro 2. 2. Cruzeiro É. 2. Aham. E se alguém quiser visitar, conhecer, Nós somos abertos. A tem gente só pede para ligar, para a antes? gente agendar, porque às vezes chega num momento que não tem uma de nós lá para mostrar, para conversar, para Sim, explicar. sim, Às sim, vezes está num momento que é mais restrito, que às vezes sim, não, né, os alunos não vão estar interagindo. sim. Mas a gente está aberto, quiser fazer alguma coisa lá, uma festinha, levar um Algo lanche, para eles, né? uma recreação. A gente recebe Olha, muito pessoas que vão, fazem isso é recreação. muito bom, Somos né? abertos a Isso é tudo. muito bom. É Ah, uma. quiser serviço, trabalho voluntário, Sim, sabe? sim. Nós duas estávamos conversando aqui antes, né, da gente iniciar ao vivo. E você me falou sobre, e eu quero que você, eu achei muito interessante, é você falar sobre o, aqui, você usou o nome, eu não me lembro, você vai falar, o representante dos Ah, alunos, o né? autodefensor. Isso, autodefensor, gente. Ela falou, estava comentando comigo aqui, e a Lucinha estava dizendo que lá tem o representante dos alunos, né? Que é um aluno, é como É um aluno. os É outros, um né? aluno. Ele foi escolhido pelos outros. Ele escolhe. Ah, tá. Ele foi escolhido. Como que é essa eleição? Ué, a gente reúne todos, leva, lá nós temos o salão de festa, que é um espaço maior, cabem Aham. todos, né? Ele é de todo do turno dele, ou da Não, escola ele é toda? da escola Da toda. escola toda. É. Uhum. Aí a gente explicou o que ia acontecer, o que seria esse autodefensor, e que era para eles escolherem, indicar quem que eles achavam que poderia representar eles. Olha só, E aí foi escolhido ele e suplentes também. entendi. Na verdade, aqui em Catalão são 4 autodefensores. Ah, tá. Agora, ele é que, assim, que se destacou Sim, ele é o e... presidente da turma. É, e aí nós indicamos ele para representar Catalão em Goiânia. Então, você estava me falando sobre isso. Eu queria que você falasse, Aham. né? E lá em Goiânia, ele foi escolhido para ser um autodefensor estadual da Olha federação. só. E num congresso que teve lá no Espírito Santo, Lucinha, ele é o Carlos ele é o Henrique Carlos Henrique Viana. Viana. Ele tá aqui no chat, aqui de palminha, de Oh, coração. Ele tá aqui, ó, eu amo a Pestalozzi. Ele tá aqui, é, né? Carlos Henrique, um abração. Eu tivesse pensado, podia ter trazido ele para dar o testemunho dele, Sim, né? Mas sim, não vai mas faltar nós vamos oportunidade. sim, nós vamos E trazer para quem isso. quiser ver, tá no YouTube. É só Aham. pôr lá o dia da reunião lá no Senado, da E comissão para educação inclusiva que aparece. E nós fomos para um congresso que teve no Espírito Santo, da Federação Nacional das Pestalozzi, e lá criou-se os autodefensores nacionais, e ele foi indicado. olha Então, só. ele é um autodefensor nacional, e não sei se pela proximidade dele com a presidente, a dona Esther, que é a presidente nacional e tudo, e ele foi convidado para fazer parte do CONAD, que é o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Olha que legal, E ele, né? assim, ele se sentiu inseguro, que na primeira gestão ele ficou de suplente. Então, aí tudo bem. Aí depois indicaram ele para assumir a titularidade, só que ele ficou inseguro. Ele não quis, falou, não, ainda não. Mas eu acho que na próxima ele já vai ser Ah, efetivo, ele. assim, ele já vai ser titular. Que legal, né? E o E que ele que já é? está se sentindo mais confiante. Sim, Ele já claro. está viajando sozinho, ele vai para essas reuniões em Brasília sozinho. Atualmente, ele já Gente, foi acompanhar tudo, mas hoje ele consegue ir sozinho. que idade ele tem? Ih, 20 e alguma coisa. Olha, ele é novo É, ainda, né? é.
muito novo ainda. Na verdade, o papel dele é essa representatividade. Porque o slogan é aquele, nada por nós sem nós. Achei interessante também isso que Então ele falou. eles falam da vivência deles, dos desejos. O Carlos Henrique, por ele já ter essa autonomia, ele fala muito da importância da família incentivar o aluno fazer, ela não segurar tanto, não prender tanto, porque Sim. há muitas famílias, no intuito assim de superproteção, atrapalha, porque ela não dá espaço para ele fazer, para Sim, ele se tornar autônomo entendi. de muita coisa, né? E às vezes também, muitas vezes é muito mais fácil a mãe pegar e fazer do que ensinar, do que esperar ele fazer, porque faz com dificuldade, aquilo lá está com pressa. E com isso o aluno só vai perdendo. E a É, gente precisa pensar na autonomia dele. Primeiro, porque a mãe não vai estar sempre é, junto. é verdade. E uma pessoa dessa, que E tenha essa condição. independência é muito boa, né? Exato, porque Muito ele boa. sendo independente, se a mãe e o pai faltarem, não vai ser muito problema ele arrumar alguém que queira cuidar dele. Exatamente. Mas se for aquele muito dependente, vai ser um problema, É todo mais mundo vai difícil. fugir. É, Então a família tem que pensar nisso, É. sabe? Em promover essa autonomia, em ensinar, em dar espaço, em incentivá-lo sim, a estar fazendo. As primeiras vezes supervisiona. mesmo que seja um Agora, claro que desafio, tem né? alguns que têm um comprometimento Dificuldade. maior, que às Uhum, vezes não vai chegar nesse estágio, sim, né? A gente não vamos ser assim tão otimistas, que a gente tem sim. que ser realista, mas que a mãe, uma grande parte consegue, Que consegue, desenvolve até um certo desenvolve. ponto e tudo gera o pouco de independência que tiver, Não né? é? Já é um sentido da E é vida, como né? todos nós, cada um de nós tem uma habilidade, É verdade. né? A senhora falando naquela hora que de falar em público, eu já sou mais retraída, o outro já sabe mais isso, aquilo outro, o outro sabe cantar. Então cada um tem uma É habilidade. verdade. E eles também, é Eles tentar são. desenvolver. É, Já, né? Sem comer, sem hidratar, sim. só no soro. Então, daqui pra lá, eu falo pra senhora que eu tava em paz no meu coração, de verdade, porque eu sabia que eu tava salva. Não porque eu sou boazinha, mas porque eu tenho Jesus como Salvador. Misericórdia e graça, né? E eu via meu marido muito desesperado. Eu vi o Léo chorando o tempo inteiro. O que me fez ter força, assim, não foi a minha própria dor, mas ver ele, Sim. o desespero dele. Então, eu comecei, até minha ida daqui para lá, eu estava no banco de trás deitada, porque eu sentia muita dor, eu não conseguia ficar sentada, minha barriga inchou muito. Eu começava eu me ver acima das nuvens, e tinha hora que eu tinha que me puxar, que eu falava assim, meu Deus, eu tô indo. E eu voltava. Era assim, até. Eu nunca esqueço, estava quase chegando em Goiânia, Que experiência, hein? naquela avenida duplicada que começa a entrar ali, parece que eu me via acima das nuvens, assim, eu não entendo explicar direito as coisas sobrenatural. E eu tentava e me voltava. E Deus trabalhou tanto no meu caráter, mas tanto, pastora, mas tanto no meu caráter, que eu me internei numa maternidade. E quando eu cheguei naquela maternidade, Meu pastora, Deus. só tinha mulheres grávidas, Meu Deus. todas para dar à luz. E eu olhava, hoje eu me lembro, tinha umas 9 mulheres lá. E quando eu cheguei, minha barriga parecia de grávida, mas não era grávida. E eu olhei aquilo, no meu coração, o Espírito Santo falou: não questiona. Não questiona. E eu sabia que era Deus trabalhando no meu caráter. Eu sabia. E eu entrei e a minha prima já tinha agendado. Quando você fala Deus trabalha no meu caráter, sabe que num momento desse, uma percepção desse nível, isso significa uma intimidade com Deus, Amém. né? Então, uma intimidade em que Deus sabe o que ele está fazendo,
Não é, Fran? Sim, Porque sim, Deus ele não se sim. perde nas suas Não. obras. E a Bíblia diz o quê? Toda boa obra que Deus começa, ele termina, não é? Sim. Então, se ele permite algo dessa forma na vida de uma pessoa que se entregou a ele, que serve a ele, né? Que vive os dias assim. A gente é pecador, a gente não é perfeito, mas com certeza o Espírito Santo estava ali lidando com uma pessoa. Quando você fala assim, trabalha no meu caráter, quer dizer, e ele trabalha mesmo, Sim. né? Ele trabalha em todos os nossos E é níveis. maravilhoso. E é maravilhoso. Era um momento ali que você não estava entendendo, Não. você não sabia em que ia dar, né? Mas você estava atenta a essa voz, a esse comando. Por quê? Porque é um comando que é uma voz que ela é costumeira Sim. no seu coração. Ela vem para o seu coração, Mas né? eu aprendi a escutar essa voz por causa da senhora e da pastora Teresa, né? A gente aprende a escutar a voz do Espírito Santo porque a gente aceita o pastoreio. E as experiências, Isso, né? entendeu? A gente começa a ter as experiências com Deus. Sim. Então, se chega um momento difícil na vida, nós não vamos ter dificuldade de ouvir Deus e obedecer os pequenos comandos, né, de Deus que vai nos fazer ter a vitória, Sim. né? Mas Sim. vamos lá. Então, você viu as mulheres E grávidas. eu entrei dentro do banheiro e aquilo realmente apertou no meu coração, mas eu não questionei, eu não falei com meu esposo, eu não falei nada. E no primeiro momento eu fiquei internada ali numa enfermaria e no segundo dia eles me subiram. E lá é uma maternidade muito bonita, pastora. É uma maternidade assim realmente primeira, sabe? Top. É top. E eu via, sabe aquelas caixinhas que ficam nas portas dos quartos com o nome do bebê? Sim. Pastora, nossa, é impactante como Deus faz com a gente, sabe? Assim, é maravilhoso, assim, quando você vê que Ele tá guiando. E eu entrei, eu olhava, eu falava assim, meu Deus, né? E eu sabia que ali eu ia tirar meu útero, porque não tinha condição, ou eu tirava ou eu morria, né? É. Então não tinha condições. E eu fiquei no primeiro dia, e eles passaram a mandar passar uma sonda. E antes disso, eu lembro que eu olhei o meu esposo sentado no chão do quarto, e ele virou para mim e falou assim, Franciele, você vai morrer. Ele falou com essas palavras. E eu virei para ele e falei assim, Léo, pelo Deus que eu sirvo, eu piso na cara do diabo, mas eu não morro. Eu falei com essas palavras, custando ter força, porque eu não tinha voz. A voz parece que com o tempo vai ficando fraca. Sim. E eu lembro que eu falei isso pra ele, e eles me passaram uma sonda no meu nariz, pro meu estômago. Nessa primeira sonda, tiraram do meu estômago, assim, ao todo, mais de 3 litros de fezes. Eu vou te interromper aqui um pouquinho, porque nós chegamos aí para Goiânia, né? No dia da primeira cirurgia, depois Sim. você vai contar. E eu me lembro que foi impactante para mim ver aquela sonda e as fezes ali pelo seu nariz, passava ali, caía numa bolsinha. Então, Sim. esse momento eu falei, Deus, Deus, Deus. Então, acho que eu creio, Fran, que Deus trabalhou em todo mundo, né? Com certeza. Porque vários irmãos se envolveram, foram em Goiânia, foram até lá, né? Nossa, Durante toda essa caminhada sua lá, esses dias. Mas aquilo, de verdade, é uma cena que criei uma memória, né? Assim, eu me lembro nitidamente desse momento. e eu descobri que meu pastor realmente me ama, né? Mas é o seguinte, aí nesse primeiro hospital, antes de eu ir para esse que a senhora foi, mais a Líria, esse primeiro hospital que era o de maternidade, ele não amparava o tamanho da cirurgia que teria que ser feito. Ah, sim. Aí eu fui transferida para outro hospital no divisa de Goiânia. E nesse outro hospital foi que a senhora foi, mas a Líria, que entrou lá, que ninguém sabe, naquela época de pandemia e Covid, que ninguém podia entrar, mas a senhora conseguiu entrar. Nós conseguimos entrar.
Mas ali, né? Aí nesse primeiro hospital eu fiz uma grande cirurgia. Eu tirei ovário, trompas, útero, né? E tirei um pedaço do intestino. Dali eu fui para UTI, né? Nessa UTI eu não tô dando nome de hospitais, Claro, né? Então eu posso claro. falar. Realmente eu pensei que lá eu ia morrer. Além dessa grande cirurgia, eu fui muito, não vou falar negligenciada. Eu acho que tem lugares deste mundo onde o domínio é das trevas e não da luz, de Jesus Cristo, né? Depende do Deus que você serve. E ali eu creio que pessoas eram um pouco mais gananciosas, sabe? Então fui muito negligenciada. Pastor, eu lembro que no primeiro dia eles foram me levar para tomar banho. Isso nesse dia me doeu. E eles me colocaram em cadeira de roda. Eu tava com 23 pontos na barriga, com sonda, com dreno. Isso até me emociona porque nesse dia foi mais difícil. E me colocaram nesse banheiro, me largaram lá. Eu sozinha. Eu tava com a minha mão tudo suja de sangue, eu não sabia da onde. Difícil, né? Muito difícil, pastora, mas Deus estava ali comigo. Ele Com me deu certeza, força. com certeza. Fiquei 3 dias nessa UTI. Meus rins pararam. Aí me transferiram para outra UTI, para outro hospital. Eu fui transferida novamente. Quando eu cheguei nesse outro hospital, sabe o que é? Você vê a atmosfera do lugar mudar. Eu sabia, ali eu tive paz, naquele outro eu não tinha. E graças a Deus pela minha doutora. Eu vou falar o nome dela, que eu sei que ela permitiu, que é a doutora Luciana, lá de Goiânia, né? Luciana dos Anjos. E que ela abriu essas portas para mim. E que eu entrei lá, eu já entrei na hemodiálise. Eu fazia 12 horas de hemodiálise por dia, pastora. Meu Deus. E não podia mexer, não. Você tinha que ficar lá assim, porque senão atrapalhava a máquina. Eu fico pensando, porque uma mulher saudável, né? Você trabalhando tanto e correndo dia a dia, de repente, né? De repente você se vê numa questão. Sozinho, então você vai ter que ajudar em casa. Porque o seu papel você não está cumprindo sozinho. Então você vai ter que ajudar a sua esposa, porque sozinha também ela não vai dar conta. Isso é sábio. Então, Sábio. a gente precisa ter o equilíbrio Sim. e trabalhar como uma equipe. O casal é uma equipe. Não, no curso tem uma lição que chama Equipe do Lar. Isso. Que é o Casados para Sempre, Aham. né? Agora, quando é o noivos, a gente tem que introduzir acordo, equipe e orando juntos no mesmo dia. É as 3 lições, resumidamente, em um dia. Então, traz um impacto. O dia que é a equipe do lar, o Rafa tá aqui, ele sabe o tanto que é polêmico e ele teve que repetir o curso. O Rafa e a Maia são líderes Também de de treinamento, né? Eles fizeram um curso. Quando eles voltam, eles têm outra visão, porque fazem, Deus trata numa área. Depois, quando volta, começa a tratar em outra. E aí, eles já estavam casados e veio a equipe do lar. Ah, mas esse trem pega fogo lá em casa, né? É o dia mais divertido, assim, da gente falar assim, opa, o homem não tá dando conta disso aqui, então ele vai ter que me ajudar. Mas precisamos orar também. Mas precisamos entrar em acordo também, porque hoje nós estamos numa geração que a mulher faz, acontece, eu dou conta de tudo. Mentira, não dá conta de nada, não. Se não for todo mundo junto, a gente não funciona. A gente Até uma mesmo hora a gente porque se a gente deixar tudo na mão de uma pessoa, vamos falar da mulher, né? O homem não faz nada, Só trabalha né? Só fora. trabalha, sou o provedor e ela dá conta de tudo, né? Não vai dar conta, vai ficar atividade para trás. E no que vai ficar atividade para trás, vai ser cobrada. Ah, mas você não deu conta disso, mas você só tinha que fazer isso. Então, assim, não é um julgo igual, né? Então, assim, o homem tem que ajudar, né, em casa, ele e não não tá é dando. porque eu de repente vou lavar um banheiro ou uma vasilha lá, uma louça lá, que vai me quebrar a Você mão. vai ser menos homem Não também, tem- né? A não minha tem o mãe é porquê. machista. A minha mãe é machista. A minha mãe não dirige, não anda. Criação, né? Criação. Criação. Ela não anda comigo dirigindo. E quando eu casei, todo sábado eu tinha que dar faxina em casa. E às vezes ela chegava lá em casa, né? Passava lá em casa nesse sábado e o Carlos lá faxinando o banheiro. Aquilo era a morte para ela. Então, se eu pegasse essa criação dela e trazesse para mim, eu tava morrendo de trabalhar até hoje, né? É diferente, né? É diferente. Mas aí é que tá o segredo, não é, gente? É viver essa sabedoria,
né? É viver essa sabedoria. A gente não está aqui assim engessando uma verdade assim, Não. falar, não, eu posso não querer fazer isso porque a verdade está me respaldando. Não, não é isso, né? A verdade, ela é sempre. Jesus falou assim, gente, meu fardo é leve, meu jugo é suave, o negócio é leveza, né? É tranquilidade. E assim, eu tô naquela com vocês aqui em relação ao casamento. Que pena que a gente não nasce grande. É. Porque eu hoje estou A com. gente perde Eu tempo tô com brigando. 20, né? Eu tô com 28 anos de casamento, né? De casada. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma leveza, né? Muito maior. Meu marido tem uma leveza muito maior. Tem coisa que você já fala assim, não vou tocar nisso Não aqui, não vou compensa, falar isso aqui, né? não compensa, não é? Aham. Então a gente vai, A gente é, começa a dar risada desses defeitos. a gente É dá mais legal. boas risadas, né? E assim, por que que eu dou risada hoje? Eu lembro da senhora me emprestar um livro que chama O Casamento que Você Sempre Quis. Aquilo é um tapa na cara da gente. Mas é necessário ler aquilo, porque tem hora que o nosso ego sobe tanto, a gente é tão necessária, que a gente precisa entender o nosso papel. Sim, Porque eu desejei casar, então vamos assumir o casamento. sim. Depois existe um livro de oração que chama O Poder da Esposa que Ora. Tem o livro da Esposa que Ora e tem o livro de orações com os temas que a gente orava. Então a gente passava pelas crises, eu pegava esse caderno de oração, porque às vezes a gente não quer orar, não, a gente quer xingar, quer esquartejar, pôr na mala, jogar fora. Mas é necessário orar e jejuar. Então eu jejuava e orava através daquela oração que estava pronta ali, porque eu não tinha inspiração para ter aquilo. E hoje eu vejo que os casais não querem amadurecer, porque só quer vir no culto no domingo. E no máximo o curso de Casados para Sempre que a gente faz às vezes uma vez só. Graças a Deus eu fiz 2 vezes, sem filho e depois com filho. E o curso de noivos a gente está tantos anos envolvido. E eu quero me envolver agora com Pais para Todo Ouvido, porque a Rebeca cresceu, já sabe ler e escrever. É porque no Paz tem um manualzinho deles, Eles dos participam. filhos. Então a gente fez como líder em treinamento, porém nós não fizemos como família. E eu quero fazer como família porque nós temos isso na nossa igreja, por que que eu não vou usufruir disso para Claro. melhorar a minha família? Porque eu Claro. tenho muita vontade de cada dia construir isso junto com Jesus. Então, é necessário a gente se alimentar da palavra, de experiências dos mais velhos, de experiências dos que sabem escrever. Quantas vezes eu escutei Helena Tanuri, o pastor Cláudio Duarte, o pastor Silmar Coelho, para poder me ajudar, porque eu era tão assim apavorante tentar resolver aquela situação. Um dia sem conversar com o caso, um dia brigada, era muito para mim. E às vezes eu, com meu gênio ruim, eu ficava uma semana sem falar com ele. E isso é perigoso quando a gente é casal. Mas, como mulher, eu precisava e queria melhorar a situação. Eu queria ter um casamento mais leve, mais suave. Hoje eu tô com 38. Eu falei, gente, mas eu tô quase na metade da minha vida, porque se comparado à família, todo mundo morre com 65, 62. Eu falei, nossa, tem tão pouco tempo agora para viver ali. São escravas da tela. Verdade. É o celular, o tablet, a televisão. E isso, lá em casa, a gente reduziu, assim, a 90%. Tem o horário de assistir. Conseguiram disciplinar essa questão. E como que a gente consegue isso? Tem o horário de assistir a televisão. À noite, depois que toma o banho, eles podem ir no YouTube, escolher o videozinho, cada um escolhe um de 15 minutos e vai passando o controle. Ótimo. Mas o que eu faço para suprir? Eu vou para a porta de casa, deixo eles andar de bicicleta na rua, eu vou jogar dominó com eles, eu vou imprimir um desenho na impressora e colorir junto com eles. Você vê que são coisas simples. Porque eu acredito que o que a criança mais quer é a sua presença brincando com ela. Ele vai dispensar. Uma qualidade de tempo, Ele né? vai dispensar o melhor brinquedo para brincar sozinho, para jogar um jogo da velha com você num pedacinho de papel e uma caneta. Com você e ele. O tempo seu somado com o dele. Isso eu observo que eles gostam e muito. Faz uma diferença muito grande. Muito grande. Você... E eles não tinham isso, né?
Eles não. Então, isso para eles hoje, eu tenho a impressão assim, que preenche muito. Né? Eu tenho. Gente, porque na verdade eu acredito que todos os 4, hoje que eles estão conhecendo paternidade, maternidade, né? Rotina, né? Rotina de vida. É. Aquela sensação de segurança. A gente, inclusive, quando a gente fez a habilitação, a gente morava numa casa que não era nossa, e aí a gente mudou para uma casa nossa agora. Então, inclusive, o primeiro presente que eles nos deram, quando a gente chegou lá para buscá-los, é uma plaquinha de nossa casa. Olha e que essa placa, ela tem emocionante. o espaço de você escrever os nomes Da família. da família. E hoje eu explico para eles, ó, hoje isso aqui é a nossa casa. É a nossa casa. Nós começamos a história nessa casa nova juntos. Zerou para todo mundo. Né? Porque eu e a Daniela tínhamos uma história na outra casa, mas era só nossa. Sim. E eles chegaram e agora a gente foi para essa casa onde tudo começa. Então eles ajudam em tudo, e eu sempre converso com eles, falo, olha, isso aqui é nosso, nós que temos que cuidar. Aí entra a questão das cuecas, das mochilas de escola, que eu olho as mochilas, eu olho o material, eu cobro, eu faço assim, tem prova semana que vem, cadê as matérias? Aí eu sento lá no sofá e faço umas 2, 3 perguntas para cada um, dentro da matéria que vai cair na prova. Aí eu vejo aonde está precisando uma ajuda. Aí eu falo, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eles gostam disso. Assim, quando você pede uma coisa, eles estão prontos para tudo. Sim. Fulano, pega o negócio para mim. Não, deixa que eu pego. Vamos fazer isso assim, assim. Vamos. Final de semana vamos lavar a casa? Vamos. E todo mundo pega um rodo e vira aquela festa. Então, tudo para eles é prazeroso. E a gente aprende isso com eles. Com eles. Aí as atividades ficam mais prazerosas ainda. Eu acredito também que isso vem muito daquela questão de hoje, eles se sentirem, além de amados, eles sentem uma liderança em amor, não é? Então, alguém está nos liderando. Isso no inconsciente de qualquer ser humano, né? Aquele lar com equilíbrio, com liderança, e que eles veem o amor diário. Não, meu pai está exigindo assim, mas é porque já captaram. Nos amam, né? Eles nos amam. Então, nossa, isso é muito importante, né? Vai nutrindo eles, vai impulsionando para dar certo, para fazer boas escolhas, né? Além de vocês estarem, já eram meninos muito bons, né? Deus já preparou meninos assim de uma natureza boa, né? Tranquila para vocês. Mas ali, através de vocês, Deus continua essa boa obra na vida deles. Muito importante, né? Alegrou a casa. Não, virou outro. Hoje não tem tristeza. Né? Não.